Conteúdo. História. Eutanásia ativa e passiva. Eutanásia no mundo. Eutanásia, a cronologia de uma obsessão. Eutanásia em Portugal. Argumentos a favor. Argumentos contra. 5 filmes para refletir sobre o fim da vida e eutanásia. Conclusão e créditos. História. Etimologicamente, a palavra eutanásia deriva do grego eu ou bem, e thanatos, ou morte, ou seja, significa boa morte suave. Também teve um significado diferente daquele que é interpretado atualmente, ou seja, provocar morte indolor aos que sofrem. A eutanásia é, de acordo com algumas pessoas, um ato pelo qual se abrevia a vida de outra pessoa que esteja a sofrer dores insuportáveis, devido a uma doença incurável, e em que não há esperança de sobreviver. Em fase terminal, mas consciente, uma pessoa tem de o querer, presumivelmente, e é uma questão de possibilitar uma morte digna. O termo eutanásia, afirmado por muitos dos seus estudiosos, foi criado no século XVIII pelo famoso inglês Francis Bacon, ao estudar o tratamento das doenças incuráveis, título de um capítulo de uma das suas obras. Afirma que a função do médico não seria apenas a restituição da saúde e atenuação da dor, pois, caso não fosse possível a cura, o médico poderia atuar no sentido de conseguir uma morte suave, calma e fácil. Há outros autores que defendem que a eutanásia surgiu muito antes, em A República, onde Platão já expunha a eutanásia negativa a deixar morrer e a eutanásia positiva a matar. A título de exemplo desta prática, temos o caso de Esparta, em que obrigavam a que se lançassem os recém-nascidos do alto do Monte Tejeto. Na cultura birmanesa, os idosos e os enfermos graves eram enterrados vivos. Nas populações nómadas sul-americanas, devido a fatores ambientais, era comum sacrificar os seus anciãos e enfermos, de forma a não os abandonar ao ataque de animais selvagens. Na Índia Antiga, quando surgem as crises da fome, as pessoas que eram consideradas inúteis tapavam a boca e as fossas nasais com o limo sagrado e barro e, posteriormente, eram lançadas ao rio Ganges. Em Roma, era prática comum os deficientes mentais serem lançados ao mar. Uma outra prática consistia no acesso a um depósito de cicuta, que se encontrava à disposição de quem mostrasse à corte o desejo de abandonar a vida. Eutanásia ativa e passiva. Eutanásia ativa. A eutanásia ativa conta com o traçado de ações que tem por objetivo pôr termos à vida, na medida em que é planeada e negociada entre o doente e o profissional que vai levar a termo o ato. Eutanásia passiva. A eutanásia passiva, por sua vez, não provoca deliberadamente a morte, no entanto, com o passar do tempo, conjuntamente com a interrupção de todos e quaisquer cuidados médicos, farmacológicos ou outros, o doente acaba por falecer. Eutanásia ativa e passiva. Outros conceitos. Distanásia. Suicídio assistido. Sedação paliativa. Distanásia. Prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. Suicídio assistido. Consiste no auxílio para a morte de uma pessoa, é o mesmo que eutanásia ativa. Sedação paliativa. Redução intencional do nível de consciência, contínua ou intermitente, com o objetivo de controlar sintomas causadores de grave desconforto. A eutanásia no mundo. Legalidade da eutanásia no mundo. Azul escuro, os países com eutanásia ativa legal. Azul claro, os países com eutanásia passiva legal, recusa de tratamento. Encarnado, os países com eutanásia ilegal. A cinzento, os países com situação desconhecida relativamente à eutanásia. Eutanásia, a cronologia de uma obsessão. 1995, o início da discussão. A eutanásia não é um tema novo em Portugal.
Se recuarmos 25 anos, até 1995, é possível encontrar já naquela época um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida relativo à despenalização da morte medicamente assistida, ou seja, 7 anos antes da Holanda se tornar, em 2002, o primeiro país europeu a despenalizar a eutanásia e o suicídio assistido. 2010, debata-se uma coisa, não duas. Em 2010, a Associação Portuguesa de Bioética apelou ao Parlamento que legalizasse o testamento vital, o que veio a acontecer passados 2 anos. Em 2012, PS, BE, PSD e CDS-PP apresentam propostas relacionadas com o testamento vital. Por outras palavras, havia um entendimento entre os partidos de esquerda e de direita. 2015, da sociedade civil para o Parlamento. O movimento Direito a Morrer com Dignidade, fundado em 2015, promoveu então um manifesto, que foi publicado em vários jornais, defendendo que era imperioso acabar com o sofrimento inútil e sem sentido, imposto em nome de convicções alheias. Em abril do mesmo ano, entregou uma petição com mais de 8.000 assinaturas na Assembleia da República. 2016, Bloco de Esquerda agarra o tema. A petição não caiu no esquecimento. José Manuel Pereza, deputado do Bloco de Esquerda, e um dos signatários da mesma, elaborou um relatório sobre a iniciativa que pedia a despenalização da morte assistida. O documento foi aprovado por unanimidade em Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a 30 de novembro de 2016. O debate ficou agendado para o primeiro trimestre de 2017. 2017, petições contra petições. A Federação Portuguesa pela Vida entregou, em janeiro de 2017, uma petição na qual argumentava que a eutanásia é sempre um homicídio apoiado pelo Estado ou um suicídio assistido pelo Estado, e que este não cabe criar o direito de alguém ser morto por outrem, nem validar esta opção como legítima perante o coletivo. Passados 2 meses, surge ainda outra petição. Desta feita, um grupo de 3 dezenas de médicos e enfermeiros uniram-se pela despenalização. 2018, por favor, não matem os velhinhos. Em dia de votação dos diplomas de despenalização da eutanásia reuniram-se no exterior algumas centenas de pessoas a contestar a possível aprovação. Vera Guedes Souza, uma jovem portuguesa estudante de medicina, foi para a manifestação envergando um cartaz que dizia: por favor, não matem os velhinhos. A sua fotografia tornou-se viral e símbolo do movimento contra a eutanásia. 2018, a votação falhada por 5 votos. Apenas a 29 de maio de 2018 se deu a última votação pela despenalização da eutanásia. As liberdades de voto e a oposição do PCP, que mantém a posição, baralharam as contas. Nenhum dos 4 projetos de lei do BE-PS, PAN e PEV conseguiu os 116 votos necessários. 2020, o referendo que não chegará a existir. Com as eleições de 6 de outubro de 2019, o tema da eutanásia regressou. Para tentar travar a iniciativa parlamentar e ou alargar a discussão, CDS e Chega defenderam que o tema devia ser referendado. A Igreja Portuguesa uniu-se. Os partidos da esquerda travaram a hipótese de um referendo, argumentando que no passado não havia sido requerido. 2020, Cavaco e Passos Coelho juntos. Cavaco Silva, numa declaração enviada à Renascença, disse que a eutanásia é um grave erro moral. Por sua vez, Passos Coelho, em declarações ao Expresso, classificou de leviana a forma como a esquerda pretende legislar sobre a eutanásia. 2020, uma aprovação anunciada. 20 de fevereiro. Os 5 projetos de lei que despenalizam a eutanásia do BE, PAN, PS, PEV e IL foram aprovados na generalidade. O projeto de lei do PS recebeu 128 votos a favor, o do Bloco teve 126, o do PAN 122 e os do PEV e IL receberam 115 cada um.
É ou não é? Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos. Portugal nunca esteve tão perto de ter uma lei que autoriza a eutanásia. Em rigor, uma lei que deixa de punir a morte medicamente assistida, praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Para que venha a ocorrer, tem de passar depois por um longo processo, com uma série de salvaguardas e pareceres obrigatórios, mas com uma questão fundamental que é de ocorrer por decisão da própria pessoa. E depois pode aplicar-se tanto em caso de uma doença que ameaça a vida, em fase avançada e progressiva, como no de uma lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante. Esta lei foi aprovada na última sexta-feira, está agora mais uma vez nas mãos do Presidente da República, que pode promulgá-la, vetá-la politicamente, tal como já aconteceu, ou enviá-la, como aconteceu também, para consideração do Tribunal Constitucional. Quem vota a favor. A 9 de dezembro e pela terceira vez em 2 anos, a despenalização da morte assistida foi aprovada no Parlamento. O Partido Socialista. O texto, a que os deputados deram luz verde, admite a aplicação da morte medicamente assistida em 2 circunstâncias. Em caso de lesão definitiva de gravidade extrema e em caso de doença grave e incurável. Na versão anterior, o diploma exigia que o paciente tivesse uma doença fatal. O termo caiu, mas é justamente a definição destes conceitos uma das questões mais delicadas deste processo. Dir-me, isto é um problema jurídico? Não, é um problema político, de substância. Porque quem vai aplicar a lei precisa ter um critério. E não é uma questão menor, é uma questão de vida ou morte. Uma coisa é uma doença grave, pode não ser incurável. Outra coisa é, além de grave, é incurável. Outra coisa é, além de incurável, é fatal. Mas há outros conceitos mais simples. Quantidade versus qualidade de vida perdida ou dignidade. A minha maneira de caminhar para a morte, que faz parte da vida, não está de acordo com a dignidade que eu procurei manter ao longo de toda a minha vida, é impossível pedir aos melhores cuidados paliativos do mundo que possam colmatar este argumento da pessoa. É o meu direito, eu tive uma vida muito rica em termos de tudo, quer dizer, e acho que numa altura em que eu começarei a sentir que já a quantidade de vida não é o mais desejável, porque eu estou a perder qualidade, acho que eu devo ter a possibilidade de fazer essa escolha. No último documento aprovado há 2 conceitos previstos para que alguém, a seu pedido, possa tomar essa decisão. O suicídio medicamente assistido, com a autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente, sob supervisão médica, e eutanásia, com a administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito. O recurso à morte medicamente assistida só pode ser apresentado por cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional. A decisão, estritamente pessoal e indelegável, é acompanhada por 2 médicos. O primeiro, a quem o doente faz o pedido, o segundo, um especialista da doença. Na dúvida sobre a capacidade da pessoa para pedir a antecipação da morte, é obrigatória a avaliação de um psiquiatra. A favor da eutanásia estão os que acreditam no seu significado como caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas em fase terminal ou sem qualidade de vida, um caminho consciente que reflete uma escolha informada. Realçam a defesa da autonomia absoluta de cada indivíduo, do direito à autodeterminação, do direito à escolha pela sua vida e pelo momento da morte e da prevalência do interesse individual acima do da sociedade, com primazia da proteção da vida. A eutanásia não defende a morte, mas a escolha da morte por quem a concebe como a melhor opção. Por isso, a escolha da morte não pode ser irrefletida. As componentes biológicas, sociais, culturais, económicas e psíquicas têm de ser avaliadas, contextualizadas e pensadas, de forma a assegurar a verdadeira autonomia do indivíduo que, alheio a influências exteriores à sua vontade, certifique a impossibilidade de arrependimento. Contra a eutanásia são esgrimidas razões de natureza religiosa, ética, política e social. Designadamente na ótica religiosa, a eutanásia é vista como usurpação do direito à vida humana, que só a Deus pertence. Na perspectiva da ética médica, a quem realça o dever de acatar o juramento de Hipócrates,
que vincula os profissionais de saúde ao respeito pela vida do paciente. No dia 9 de dezembro de 2022, em que a Assembleia da República aprovou a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e LIVRE e ainda 6 parlamentares do PSD, recordamos algumas ocasiões em que o tema da eutanásia foi analisado no cinema. Whose life is it anyway? One True Thing. Mara Dentro. The Suicide Tourist. $1 Million Baby. Conclusão. Trata-se de um tema muito controverso e delicado. O sentido com que as legislações dos diversos países que têm abordado a temática se orientam é fortemente influenciado por diversos fatores de ordem social, religiosa, histórica, ética, moral, filosófica e até, por muito que nos choque, eugénica e meramente económica. Até à data em apreço, poucos países legalizaram a prática da eutanásia, enquanto outros decidirem aprovar o suicídio assistido e, quanto aos mais conservadores, balizar nos cuidados paliativos, tendo como primórdio a valoração do bem jurídico, vida humana, e, como a mesma é observada e analisada perante situações limite, para a tomada de decisão. Somos da opinião de que a despenalização da eutanásia deve ser considerada apenas em casos extremos, de forma a evitar que a sua prática possa vir a ser banalizada. Objeto de bem jurídico primordial, a vida humana exige os devidos cuidados antes de ser legalizada. Apostamos na premissa de que, por agora, devemos investir mais nos cuidados paliativos e, subsequentemente, podemos conceder o direito à eutanásia aos doentes terminais, quando não houver outra solução. Somos da opinião de que, devido aos grandes avanços tecnológicos e da ciência, beneficiamos do privilégio de ter uma maior aproximação das realidades contemporâneas quanto ao acolhimento da eutanásia, por vezes de difícil absorvência, mas quando observado por outros prismas, a mesma pode ser acatada. Em casos excepcionais, desde que verificadas e confirmadas todas as possibilidades. Somos da concepção de que a despenalização da eutanásia pode ser uma decisão a acolher, desde que em situações limite, ou seja, desde que salvaguardada a tutela do bem jurídico, vida humana, evitando que não venhamos a cair em situações de rampa deslizante. Devemos apostar cada vez mais em desenvolver meios de cuidados paliativos, colmatando as lacunas existentes e, subsequentemente, legislar uma lei despenalizando a eutanásia. Após as observações efetuadas, consideramos que, sendo o tema em apreço de grande abrangência e complexidade, de difícil aplicação, deixamos em aberto a possibilidade de vários especialistas retomarem o tema, apresentando novas hipóteses. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci a passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto, dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente.